Os eventos que culminaram no Concílio Vaticano II não foram meramente acidentais, mas parte de uma estratégia bem delineada. A Conferência Nacional Católica de Assistência Social comentou que algo aconteceu nos bastidores, referindo-se à retirada estranha de um texto da votação no fim de uma sessão. Os defensores da ortodoxia católica haviam distribuído vários trabalhos sobre o judaísmo à luz da escritura e da tradição, que deveriam alertar os padres conciliares sobre os truques do inimigo. Durante os anos de 64 e 65, as intervenções judaicas junto a Paulo VI se multiplicariam. As figuras mais influentes junto ao Papa seriam Joseph Lichten, da Liga Antidifamação da B'nai B'rith, Zachariah Schutter e Leonard Sperry, do Comitê Judaico-Americano, o cardeal americano Spellman e Arthur J. Goldberg, juiz da Suprema Corte. A luta entre a Igreja e a Sinagoga de Satanás é antiga e profunda. Josué Geralda, autor de uma obra sobre a história judaica, afirmou que aqueles que renunciaram à lei de Moisés em favor do Talmud têm se empenhado em fazer fracassar a obra redentora. Eles participaram de todas as revoltas do espírito humano contra Deus, contra seu Cristo, que eles se recusaram a reconhecer, e contra a sua Igreja, considerada como a usurpadora. Enquanto se protegia deles, a Igreja nunca cessou de persegui-los com a sua caridade, para trazê-los de volta ao rebanho, à fonte da graça, ao Calvário, onde fluía o sangue redentor. A história revela que a Igreja Católica sempre esteve sob ataque. Os maçons também desempenharam um papel crucial na luta contra a Igreja. As palavras com as quais o maçom Bonnet resumiu os triunfos maçônicos no Congresso Maçônico do Grande Oriente na França em 1904 são muito ilustrativas. No século XVIII, a gloriosa geração de enciclopedistas encontrou nos nossos templos um público fervoroso que só então invocava ao lema radiante, desconhecido da multidão: liberdade, igualdade, fraternidade. A semente germinou logo. Nossos ilustres D'Alembert, Diderot, Helvety, Holbach, Voltaire, Condorcet finalizaram o trabalho da evolução. A influência judaica e maçônica na história da Igreja é inegável. Demonstra-se, ademais, que tanto o Renascimento como a Reforma Protestante, a Revolução Francesa, o capitalismo, a contaminação dos povos com o liberalismo, o socialismo, o comunismo, a Revolução Soviética, todos eles foram em grande parte fragados pelos judeus e serviram certamente de benefício aos judeus em detrimento dos povos cristãos. Em outras palavras, desde o Renascimento até o comunismo, desenvolve-se um processo uniforme de descristianização dos povos e sua submissão aos judeus, que de servos que eram na Idade Média, passam a amos e reis. O Concílio Vaticano II abriu as portas para muitas dessas influências externas. A crise atual na Igreja é, portanto, o resultado de uma longa e contínua batalha. As imensas mudanças econômicas e políticas atualmente em andamento constituem o fundo de civilização e de liberdade sobre o qual se inscrevem as duas revoluções mencionadas: a evolução da condição judaica e a reformulação da Igreja Católica. Uma página da história da humanidade está se virando. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, sempre foi um bastião de verdade e resistência contra as forças do mal. No entanto, a infiltração de ideias liberais e modernistas, especialmente após o Concílio Vaticano II, enfraqueceu sua posição. A luta entre a Igreja e a Sinagoga de Satanás continua, mas a Sinagoga, com o liberalismo e o comunismo, rejeitam veementemente esta mensagem. Aos fiéis católicos, cabe continuar a lutar contra essas influências, buscar resgatar a tradição católica e combater os erros introduzidos pelo Vaticano II. A luta é árdua, mas é necessária. A batalha pela alma da Igreja Católica é uma luta contínua. A história nos mostra que a Igreja sempre esteve sob ataque, mas também que sempre resistiu. A crise atual é apenas mais um capítulo nessa longa história de luta e resistência. A Igreja Católica, com a sua rica tradição e doutrina, continuará a ser um farol de verdade e esperança em um mundo cada vez mais sombrio. Por isso, recomendamos a todos os fiéis católicos a apoiarem a campanha A Contra a Igreja, para continuar a luta pela verdade e pela tradição católica. Junte-se a nós na resistência contra as influências modernistas e liberais que enfraqueceram a Igreja. Defenda a verdade, a tradição e a fé católica. Juntos, podemos restaurar a glória da Igreja Católica e resistir a todas as investidas do inimigo. Acesse o link abaixo e garanta agora mesmo a sua coleção de livros A Contra a Igreja, com 40% de desconto e frete grátis, antes que esgote. Salve Maria!